Aí galera, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Meu nome é Alisson e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a geografia. E eu tenho um outro vídeo que eu postei há um ano atrás falando sobre a introdução da geografia. Então eu queria que vocês fizessem uma diferenciação de 2 anos atrás, quando eu ainda não era formado, e agora que eu já consegui concluir a minha licenciatura em geografia aqui pela Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, capital do estado de Roraima, que é Boa Vista. Então eu quero começar falando para vocês sobre a questão da geografia, como ela se institucionalizou, né, o que é geografia, para a gente poder entender um pouquinho do significado da geografia. Para a gente começar a entender, a gente tem que se remeter a tempos remotos, né, desde lá na Grécia Antiga, onde tem-se indícios de que a geografia tenha recebido seu nome, onde essa palavra tenha sido pronunciada pela primeira vez. E se você ler nos livros didáticos ou qualquer lugar na literatura geográfica, você vai encontrar falando que quem pronunciou esse nome pela primeira vez, as possibilidades apontam para que tenha sido Estrabão, né, esse filósofo aí. A geografia ela vem a ser institucionalizada na Alemanha por um cara chamado de Humboldt. O que é a institucionalização da geografia? Institucionalizada é a diferença de lá da Grécia para a Alemanha agora, porque na Grécia existiam então os filósofos Estrabão, Aristóteles, Aristeu, uma infinidade de outros bem conhecidos, né, os socráticos, pós-socráticos e etc. Isso não é importante a filosofia para nós, mas a gente entender esse contexto da geografia, porque esses caras já faziam geografia, né, mas só que era uma geografia descritiva, uma geografia bem clássica lá dos antigos, né, uma geografia que só vinha descrever onde que estava o mar, onde que estava as árvores, onde que estava a floresta, onde que estava o deserto. Essa era uma geografia bem descritiva, né? Tanto é que, se você for analisar o nome geografia, o nome geo quer dizer terra e grafia quer dizer escrita. Mas a gente não pode se prender somente ao nome geografia, porque fica uma coisa muito superficial, né? Hoje nós estamos vivendo já uma era da geografia mais crítica. A geografia parou de somente descrever onde que está o rio, o mar, e hoje ela já é uma ciência que procura a crítica da coisa. Ao invés de ela saber onde que está a montanha, onde que está a parte mais elevada, ela procura saber, por exemplo, como se formou a montanha, qual o processo de formação do rio, para onde o rio vai, para onde o rio deságua, as vazantes do rio. Tanto é que lá na Grécia Antiga nós temos indícios aí que são os primeiros povos, né, que habitaram aquele chamado o Velho Mundo, né, que é ao lado leste do planeta Terra, depois do meridiano de Greenwich, o lado leste, né, que é o Velho Mundo ali. Então os primeiros habitantes eram os fenícios, os egípcios, os babilônios, né? Então essas foram as primeiras pessoas a ter indício. Tanto é que a geografia se institucionalizou, não, que a geografia teve o seu nome, recebeu esse nome de geografia na Grécia, por exemplo. Geo quer dizer terra e grafia quer dizer escrita, né? Só que se a gente lê assim, a escrita da terra dá uma impressão de que falta aí uma coerência, falta uma coesão na escrita, né? Na ortografia. Então o que a gente fala? A gente fala que é a descrição da terra, né? O grapos, né? A escrita grega, né? O grapos é a descrição, né? A descrição da terra. Geoterra e grafia escrita. Isso aí é fácil de a gente entender. Tá, voltando ao contexto de ela ter se institucionalizado com aquele nosso amigo alemão, Humboldt, como se não bastasse, nós termos perdido de 7-2 para a Alemanha, a geografia ainda tinha que se institucionalizar na Alemanha, mas tudo bem. Depois a gente dá o troco, né? Humboldt, ele chegou a vir até aqui no Amazonas, no Rio Negro, esse cara, ele era um naturalista alemão, para você ficar bem claro na sua mente. E ele veio fazer a descrição da fauna e da flora, ou seja, quando eu falo fauna, são os animais, quando eu falo flora, né, são os tipos de vegetação, que fique bem claro isso para você. O que é institucionalizar uma ciência? Institucionalizar é a partir do momento que ela passa a ser
disciplina obrigatória nas universidades, né? Foi daí que essa ciência se institucionalizou lá na Alemanha. Tem outro camarada também chamado de Karl Ritter, né? Não é o Hitler, aquele que matou 600 milhões de judeus, um déspota insano, não é esse cara não, é outro, é o Ritter. Mas o principal que as pessoas, os estudiosos focam, é o Humboldt. Tá, passado esse contexto de institucionalização, a gente vai fazer um resumão, né? Aí você vem para a questão: qual é o objeto de estudo da geografia? Qual é o objeto de estudo da geografia? O objeto de estudo da geografia é o espaço, mas não é qualquer espaço, não é só aqui o espaço do meu quarto, minha cama, meu livro. O espaço geográfico, ele é um espaço habitado, aquele espaço em que vai receber as transformações humanas, né? Ele vai receber relações humanas. O homem transforma o espaço, né? Então, o espaço geográfico é o espaço habitado. Um exemplo é a gente falar, por exemplo, nós temos 5 continentes? Não temos 5 continentes, nós temos 6 continentes. Só que um continente desses é um continente inóspito. E o que é um continente inóspito? Continente inóspito é que você não pode viver permanentemente. O exemplo: quais são os continentes? América, Europa, Ásia, África. E o outro, Oceania. Mas faltou um, que é a Antártida, né? Um continente que muito pouco se fala. Essa Antártida, ela é um continente inóspito. Por quê? Porque não se pode viver permanentemente devido à temperatura ser muito baixa, né? A Antártida está no sentido meridional, na parte sul do planeta Terra, lá embaixo, né? Para quem está aqui, está lá embaixo, está na parte sul, o continente inóspito, é muito gelado, ou seja, lá o camarada faz xixi e sai em forma de cubinho de gelo, é frio demais, então não se pode viver permanentemente. Mas tem pessoas que moram lá, então pode ser considerado um espaço geográfico, porque tem pessoas que moram lá? Não, tem bases, né, do mundo inteiro para que sejam feitas pesquisas, né, e datações de eras geológicas, mesozoica, cenozoica. Isso aí também pode ser feito através do gelo. Lá na profundidade, fura lá, tem um gásinho, uma bolinha de gás, lá tem a época para datar. Isso aí é mais a parte geológica. Pois bem, esse continente inóspito, né, então ele também pode ser um espaço geográfico. Então eu quero que você entenda: o espaço geográfico, o espaço habitado, que é o objeto de estudo da geografia. A gente entendeu que a geografia hoje, gente, é muito complexo, porque essa geografia vem com uma nova perspectiva, é a chamada geografia crítica. É diferente daquela nossa geografia tradicional, mas as pessoas ainda na escola têm muito essa concepção de que a geografia ainda é igual antigamente, que você tem que saber a capital de determinado estado, tem que saber onde está determinado país. Mas não é, isso é importante você saber, mas nós estamos indo além, nós geógrafos. Nós estamos indo além porque nós estamos procurando saber a origem, né? Estamos procurando soluções para os problemas, né? Tudo para o bem da humanidade. Então essa nova geografia crítica que surgiu aí com o nosso amigo Yves Lacoste. Depois você dá uma pesquisadinha quem é Yves Lacoste, você vai ver que esse cara fala sobre a questão da geografia crítica. Aqui no Brasil, quem trouxe a geografia crítica foi Monberg, né? Não sei bem se pronuncia esse nome dele, é Monberg, uma coisa assim. Um dos geógrafos mais conhecidos no Brasil, né, é Milton Santos. O Milton Santos, eu sei um pouco da biografia dele, então eu queria falar, mas como esse vídeo é só um vídeo demonstrativo, não é assim uma aula de 2 horas, né? O Milton Santos, ele já dava aula aos 13 anos de idade, dava aula de matemática no ginásio, né? Então um cara tem muitos livros escritos, e é um cara de se tirar o chapéu. Já se foi, papai do céu já levou. Então Milton Santos aqui no Brasil, ele é um dos caras mais respeitados. Temos outros geógrafos conceituados aí, como Aziz Absaber, uma infinidade, gente. Não dá para ficar falando o nome de pessoas que falam sobre geografia, mas o que eu quero que vocês gravem na mente de vocês, que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, espaço habitado, espaço transformado, né? Os alemães lá trouxeram aí 2 correntes de pensamento, que era o possibilismo e o determinismo. Possibilismo, ele fala que
o meio oferece as condições, as possibilidades para o homem viver, sem que o homem sofra alguma intervenção em sua mente, em sua convivência através do meio. Já o possibilismo e o determinismo já diz ao contrário, que a partir do homem mantenha relações com o espaço, a vida dele, o cotidiano dele é transformado. Daí eu te pergunto, você acha, falando dessa questão de possibilismo e determinismo, você acha que existe área de risco? Aí é uma coisa a se pensar, né? Será que existe área de risco? Para você é muito simples, claro que existe, tá bom, existe. Mas você já parou para pensar numa coisa bem simples, que essa área de risco só existe a partir do momento que o ser humano vai habitar lá. Porque antes de você habitar lá, não oferecer risco a ninguém. A natureza por si só, né, ela é dinâmica, ela não é estática, então ela está fazendo o seu processo. O homem que intervém, né, e aquela área passa a ser uma área de risco para o homem. Né? Então é uma coisa a se pensar. Eu quero que vocês tire proveito de alguma coisa que vocês estavam procurando sobre o que é a geografia. E tire um pouco dessa concepção de que geografia você tem que saber onde está o rio, saber onde está o continente. É primordial, você tem que saber também. Mas hoje a geografia é mais complexa, é uma geografia mais crítica. Beleza, galera? Então, se você gostou, dá um like aí, sei lá, comenta, faz alguma coisa aí. Valeu, um abraço, até a próxima, se Deus permitir.